não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra. Ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus, ó meu Deus, que esse deva de ser o desejo do coração da tua igreja, meu Deus, em o nome de Jesus, de morar na tua casa todos os dias, ó meu Deus, para contemplar a tua beleza e meditar no teu santo templo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos meditar na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, qual é o assunto que eu quero, mensagem, qual é o assunto principal nessa noite que quero deixar para vocês, né? Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, nós temos que tirar uma mensagem, né? Qual é a mensagem principal que eu quero deixar nessa noite por intermédio da palavra do Senhor? É o nosso anseio pela presença do Senhor na nossa vida, né? Assim como o salmista, ele ansiava, ele diz aqui que uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, né? Então esse deve de ser o anseio da igreja, né? Da presença do Senhor Jesus, né? Porque Filipenses fala, né? Dos inimigos da cruz de Cristo, né? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas, né? Então podemos ver que o mundo está de braços abertos para engolir a todos aqueles que amam a sua doutrina, que amam o que o mundo oferece, né? Mas nós temos que amar o que Deus oferece, o que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz em Coríntios que 2:9, que olhos não viram, ouvidos não viu, coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então é para lá, para o alto, que nós temos que olhar, né? Agora à tarde nós meditava na rádio, né, sobre a palavra, sobre a volta de Cristo. Jesus vai voltar. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Nós creia ou não creia, aceite ou não aceite, espere ou não espere, Jesus vai voltar, né? Assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, assim como veio o dilúvio, né? A Bíblia diz que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, né? E era uma vida, levavam uma vida normal, não creram que Deus iria assim fazer conforme fez, né? Então, e assim, Mateus 24 diz que assim como foi nos dias de Noé, vai ser na volta do nosso Senhor, né? Então temos que estar preparados. O que é prioridade na nossa vida? Como o pastor Ademir falou esses dias, né? Então, Jesus, ele tem que ser prioridade na nossa vida, né? Então, que de hoje em diante, né, nós venhamos estar buscando mais o Senhor, com mais intensidade, né? Então, cada um de nós precisa mais de alguma coisa, né? Então, e nós temos que buscar mais por isso, né? Então, quantas coisas nós temos dificuldade e precisamos caprichar mais naquela parte, né? Então, primeira parte que nós temos que buscar mais é a presença do Senhor Jesus, né? Como diz no versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, né? Então, não há salvação. Atos 4:12 diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Então, somente ao nome de Jesus, não há outro nome, né? Tem Timóteo 2:5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Que é o mediador? Aquela escada, aquele que faz a mediação. Só tem um, só Cristo, né? Em João 14:6, quando Tomé pergunta para Jesus, mostra-nos o caminho para onde que o Senhor vai, né? E daí Jesus diz, eu sou o caminho, é a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então nós estamos no caminho,
né? Como falou o pastor Giovanni, nós fomos aquele leproso que foi curado da sua lepra e voltou para agradecer ao Senhor, né? Nós estamos hoje no caminho. O que nós temos que fazer? É permanecer no caminho. João 8,31, Jesus diz, falou Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o que é permanecer na palavra? É guardar a palavra, é praticar a palavra. Mateus 7,24 diz que aquele que pratica a palavra de Deus, ele é comparado ao prudente construtor, né? Edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram de ímpeto contra aquela casa, e ela permaneceu intacta, né? Está falando que aquele que pratica a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que ama a presença de Deus, quando chegar o dia mau, né? Que nós sabemos que ele chega, e ele vai permanecer intacta. O salmista, ele fala aqui, ó, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, se Deus, como diz o apóstolo Paulo, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem morte, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem por nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, eu tenho que guardar essa palavra no meu coração. No 2, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Né? Então, contra os filhos de Deus, o maligno não pode tocar, né? Porque nós estamos escondidos em Cristo, nós estamos guardados em Cristo, como falou no versículo 1, né? O Senhor é a fortaleza da minha vida. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um esconderijo bem seguro, né? E então, Jesus é o nosso esconderijo, é a nossa fortaleza. Jesus é o nosso escudo, a nossa bandeira, é a nossa vitória. Jesus é o nosso dono, né? Então, para o inimigo tocar em nós, ele tem que, vamos dizer assim, somente com a permissão de Cristo, como foi na história de Jó, né? Então, Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó. É só com isso, né? Então, nós temos que ficar seguros, né? Porque o Senhor, ele é a nossa fortaleza da nossa vida, né? Então, por isso que eu tenho que desejar mais e mais o Senhor. Então, quando eu conheço o Senhor, eu sei do benefício que o Senhor ele é para a minha vida, né? Eu sei de onde que ele me libertou, né? Então, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha luz. Então, eu tenho que me entregar ao Senhor. No versículo 13 diz, ainda que um exército acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Você consegue imaginar, meus irmãos, o que é um exército acampado contra uma pessoa, né? Vamos dizer assim, aos nossos olhos, não tem como nós suportar, não tem como nós resistir, não tem como nós permanecer. Mas o Senhor diz, né? Ainda que um exército acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Que coisa maravilhosa, quando nós conhecemos o nosso Deus, né? Por isso que no versículo 1, o salmista diz, o Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Não temos que temer nada, nós temos que ter a presença do Senhor Jesus conosco, né? Certa vez, Geazi chegou para o profeta Eliseu e diz, ai meu Senhor, né? E ele viu o exército do inimigo acampado ao redor do profeta. E o profeta ora a Deus para que Deus abra os olhos de Geazi, do seu moço, e ele viu carros e cavalos de fogo ao redor. Né? Então, ao redor do servo de Deus, havia carros e cavalos de fogo. Né? Deus estava guardando, né? O inimigo, e havia um exército acampado ao redor para destruir o profeta Eliseu, mas Deus estava com seu exército preparado para guardar, né? Então, é assim que acontece. Então, de que eu vou ter medo? Né? É o que o salmista diz, né? Mesmo assim, terei confiança. Né? Então, essa confiança que a igreja tem que ter no Senhor, né? Que quando o Senhor ele é conosco,
nós desfrutamos desse refúgio que é o Senhor, como ele falou no versículo 1, o Senhor é a fortaleza da minha vida, né? Então, graças a Deus por o Senhor, ele ser a nossa luz, ser a nossa salvação, ser a nossa fortaleza, né? Então, graças a Deus por isso. Por que nós estamos aqui nessa noite? Justamente porque Jesus, ele é o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso dono. Jesus nos compraste, Jesus nos amaste, Jesus foi até a cruz, Jesus pagou a nossa dívida, Jesus nos deu o dom da fé, né? Então, por isso que estamos aqui, temos motivo de sobra para nós agradecer ao Senhor. No versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Glórias a Deus, né? Então, o almejo do coração do salmista era morar na casa do Senhor, era habitar na presença de Deus, né? Para contemplar a beleza do Senhor. Então, esse deve de ser o desejo do coração dessa igreja, né? A presença do Senhor mais e mais. Como é que eu busco a presença do Senhor? Através da leitura da Bíblia, através da oração, guardando a palavra do Senhor, né? Eu atraio para mim a presença de Deus e desfruto das bênçãos do Senhor na minha vida, né? E ainda que um exército acampe contra mim, ainda que estoure a guerra contra mim, mesmo assim terei confiança, né? Então, quando eu entrego minha vida ao Senhor e descanso no Senhor, quando eu confio nele, eu desfruto das suas bênçãos, né? Então, é tão maravilhoso, meus irmãos. Vamos continuar lendo aqui no versículo 5, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, ele ver-me-á sobre uma rocha. Está falando que o dia da adversidade, o dia mau, o Senhor, ele vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger, né? Vamos dizer assim, passamos por 2 anos aí, 3 anos atrás, o tempo aí, uma pandemia terrível, né? Vocês viram, né? E Deus guardou todos nós, né? E não deixou nenhuma sequela em nós. Eu fiquei sabendo que tive Covid porque foi dado uma ordem depois para fazer o exame e foi detectado que eu tive, mas não senti nada e estava tudo bem, né? Então, porque o Senhor me escondeu, me guardou, assim como guardou cada um de vocês, né? Então, Deus guarda, Deus protege. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios, de júbilo cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, o que o salmista está querendo, está expressando aqui nesse salmo, né? Ele está dizendo, o meu coração me ocorre, né? Meu coração diz que é para mim buscar a sua presença, né? Então, é isso que Deus diz para nós nessa noite, por intermédio da sua palavra, buscarmos a presença do Senhor, mantermos na presença do Senhor. Por isso que o meu salmista diz lá no Salmo 51, né? Quando ele confessa o seu pecado, ele diz, não retire de mim o teu Santo Espírito e nem me repulse da tua presença. Porque ele sabia o que Deus tinha feito na vida de Saul, o rei que antecedeu ele. Deus retirou o Espírito e repulsou da presença, né? E João 15 diz que sem mim nada podeis fazer, né? Então, sem Deus, como cantou no rádio aquele louvor, folha seca, né? O homem sem Deus é como aquela folha seca jogada ao chão, levado pelo vento de um lado para outro, né? Assim é um homem sem Deus, né? Mas aquele que está em Cristo, Cristo guarda, né? Cristo é a nossa fortaleza, Cristo é o nosso guarda, né? No versículo 9 ele diz, não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Ele está dizendo assim, ó Deus, não me desampare, Deus, não me deixe só, né? Não me rejeite,
No versículo 10 ele diz assim, ó, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Tá vendo? É difícil um pai ou uma mãe desamparar um filho, mas ele tá expressando a confiança nele, em Deus aqui. Se acontecer de algum problema do meu pai ou minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Está falando aqui de confiança no Senhor, né? Essa confiança que tem que estar no nosso coração. No versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana por causa dos que me espreito, né? Então, ele está pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor me ensine o teu caminho, assim como ele diz no Salmo 143, 10, né? Ensina-me, Senhor, fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e guia-me pelo teu bom espírito, pelo caminho plano, né? Então, é o que ele está dizendo aqui, ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam, né? Ele está dizendo, livra-me dos meus inimigos, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram, testemunham os que só respiram crueldade. Aqui ele está pedindo que Deus socorra, ele livra dos seus inimigos, né? Porque só respiram crueldade contra ele, né? Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, né? Então, eu creio, ele está dizendo, eu tenho confiança, eu acredito, eu tenho a certeza que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, né? Então, é a confiança total no Senhor. E no versículo 14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica o teu coração, espera, pois pelo Senhor. Eu me lembro desse versículo aqui, eu estava lá num hotel lá em Curitiba, quando meu pai estava internado lá, e a gente foi num culto lá nesse hotel. O dono do hotel, ele era cristão, e todo 5 horas da tarde ele fazia culto, né? E foi lido esse versículo, eu guardei no meu coração. Espera pelo Senhor, né? Tem bom ânimo e fortifica-te o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Né? Então, esperar pelo Senhor, essa que deve de ser a nossa esperança, né? É o que temos que desejar, né? Desejar mais e mais a presença do Senhor. O Salmo 40 estamos no Salmo aqui, vá no Salmo 42, já fica mais fácil nós achar. O Salmo 42, o salmista também, ele deseja a presença do Senhor, né? O título do Salmo é a alma anela por Deus. Diz assim, ó, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Que coisa maravilhosa, né? O anseio do Davi, né? Do salmista, né? Como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Será que nós estamos com essa sede que o salmista estava no seu coração? Né? Então, temos que pedir a Deus, né? Meu Deus, em nome de Jesus, né? Aumenta essa sede, que eu tenha essa sede que o salmista tinha no seu coração, né? A sede da presença de Deus, né? Então, que nós venhamos desejar mais, né, a presença de Deus, né? E quando que nós venhamos sermos conhecidos de Deus, chamados amigos de Deus, né? Assim como Abraão foi chamado amigo de Deus, assim como Enoque, ele andava com Deus, assim como Noé, ele andava com Deus, né? O pastor Giovanni pregou aqui na quinta-feira, né? Noé, ele era um homem que ele andava com Deus. Deus resolveu destruir toda a humanidade, mas Deus achou graça em Noé. A Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus, né? Então, para nós, é isso que devemos de ansiar, né? Andar com Deus, né? Muitas vezes o nosso coração, ele se sobrecarrega com tantos anseios, né? Por tantas coisas, né? Mas o anseio número 1 no nosso coração deve de ser pela presença de Deus, né? Vamos no Salmo 63,
Já estamos no Salmo, também fala alguma coisa, né? Salmo 63, ele tem o título Buscando a Deus. Diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como a terra árida, exausta, sem água. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Ele diz que busca a Deus ansiosamente, né? Ansiosamente. Vamos dizer assim, quando nós estamos esperando algo, nós não estamos ansiosos por aquilo. Está na parada do ônibus esperando. Tu está ali, tá ansioso, aguardando o ônibus, né? Um exemplo, né? Aqui nós estamos falando de algo bem maior, né? Nós estamos aguardando a presença de Deus. E a Bíblia diz que não é de qualquer jeito que nós aguardamos, é aguardar a presença ansioso. Senhor, eu estou ansioso, né? Eu quero o mais rápido possível, né? É aquela ansiedade boa, né? O mais rápido possível estar em tua presença, como ele falou no Salmo 42, né? Então, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água, né? Então, uma terra árida, uma terra seca, tu larga esse copo d'água aqui, ou uma gota d'água, né? Rapidamente ela suga aquela água, né? Porque ela está com sede de água, né? Então, assim que tem que ser a nossa alma, né? Com essa sede do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ver se o Salmo 84 fala alguma coisa também. Salmo 84 também fala da saudade que o salmista tinha do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Então ele está dizendo que a alma dele suspira e desfalece, né? O que você consegue ver a profundidade desse versículo, né? Uma alma desfalecendo. Vamos dizer assim, quando nós estamos muito cansados, vamos dizer, nós fizemos uma corrida, né? E nós chegamos lá, não conseguimos correr mais. Não aguento mais de caminhada e correr, né? Nós estamos exaustos. É assim que ele está dizendo, né? Ou estamos com muita sede, passamos uma manhã sem tomar água, exemplo. Nós não aguentamos mais de sede, um exemplo, né? Então é assim que ele está dizendo, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Assim que tem que ser o nosso desejo por Deus, né? E que Deus esteja aumentando em nome de Jesus em cada coração de nós nessa noite, né? Desse anseio, desse desejo pela presença de Deus. Eu sei que eu preciso, né? Eu sei que eu preciso muito que Deus aumente esse desejo no meu coração. Eu não tenho esse desejo que o salmista tinha no coração. Eu sou realista, eu sou verdadeiro e confesso nessa noite que não tenho esse desejo e preciso ter, né? Então que Deus esteja aumentando no meu coração e no coração dos meus irmãos nessa noite esse desejo que tinha o salmista da presença. Vamos ver se o Salmo 130 também fala alguma coisa. O Salmo 130, eu me lembro que esse salmo aqui, eu não sei se foi a primeira ou segunda pregação que eu preguei lá no bairro Piola, quando eu comecei a pregar. Ele diz, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele está dizendo aqui, Senhor, se o Senhor for olhar no meu coração, né, no nosso coração, iniquidade, quem de nós subsistirá?
Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Então, ele está dizendo, se Deus vai à risca olhar no nosso coração, quem subsistirá? Ninguém, né? Por isso que fala da misericórdia, ele diz no versículo 4, contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Aguardo, ó Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. No 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele repete de novo, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Você consegue imaginar um sentinela tirando hora, o segundo quarto de hora agora, das 4 da manhã às 6 da manhã, no inverno, frio, chuva, garoa, vento, né? Ele não vê o clarear do dia, né, para lhe entregar aquele posto, né? Ele está dizendo assim, ó, quando a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Então, esse anseio que deve de estar no nosso coração, né, meus irmãos? Então, quando nós tiver esse anseio no nosso coração, o nosso coração ele vai ter paz, né? Como diz Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, né? Ainda que o fruto da oliveira minta, né? Ainda que falte tudo, né, na nossa vida, mesmo assim eu terei confiança. Como falou o Salmo 27, ainda que estoure a guerra, que se levanta o exército contra mim, mesmo assim terei confiança, porque o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Né? Por isso que o salmista diz no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, o Senhor está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Né? O Salmo 91 também fala várias promessas para aqueles que guardam a palavra do Senhor. Né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Enfim, fala várias promessas ali, promessas de longevidade, né? Que no dia da aprovação o Senhor vai guardar. Deixa eu abrir o Salmo 91 aqui. Ele fala no início do Salmo, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Então está falando um grupo de pessoas, não é para todos, né? Está falando aquele grupo de pessoas, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Aquele que se abriga, que se refugia, que busca refúgio, que confia, que está com o Senhor. Ele diz assim, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Né? Então, aquele que confessa com seus lábios, Senhor, o Senhor é a minha confiança. Né? Os meus inimigos, eles me insultam, como diz o salmista no Salmo 42, né? Os inimigos vinham e zombavam dele e perguntavam para ele onde é que estava Deus dele, se tudo aquilo acontecia para ele. Aí ele começa a guerrear com a alma dele. Minha alma, por que te perturbas? Por que está angustiado? Espera em Deus, eu ainda louvarei. Então tem situações que nós temos que guerrear com a nossa alma. Né? E aqui o Salmo 91 está dizendo no versículo 13, ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele fala das promessas, né? Sobre tuas asas estarás seguro. Né? Então, as promessas de bênçãos do Senhor, caiam 1000 ao teu lado, no 7, né? 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Né? No 8, contempla com teus olhos e verás o castigo dos ímpios. Então, está dizendo que nós vamos ver o nosso inimigo sendo destruído. Né? E no versículo 9, ele diz, o Senhor é o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Então Deus dá ordem aos anjos, os anjos eles são ministros de Deus a favor dos seus santos. Né? No versículo 14 ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Né? Então, vimos aqui os benefícios daquele que guarda a palavra do Senhor, que habita no esconderijo do Altíssimo. Dá uma recompensa a nós termos a presença
do Senhor. Segundo a Crônicas 20, Josafá ficou sabendo que vinha uma grande multidão, um grande exército contra ele, né? E ele se pôs a orar juntamente com o povo. Ele disse: Senhor, em nós não resta força nenhuma, porém, contra essa grande multidão. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então ele está dizendo: ó, nós não tem como vencer, mas porém, tem um porém, nós estamos aguardando no Senhor. O Senhor pode. E Deus envia o profeta para falar, para ajudar, e para Josafá: não temas, Josafá, a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Então, vimos quando ele se humilhou e ele buscou o Senhor, o refúgio no Senhor. Ele disse: Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor pode contra essa multidão. E o Senhor o socorreu, e no outro dia eles subiram ao monte e Deus já tinha destruído todos os inimigos. Eles só viram os cadáveres e passaram 3 dias saqueando os despojos do inimigo. Então, nós vimos como é bom termos a presença do Senhor conosco, desfrutar. Vocês olharem no Velho Testamento ali falando sobre os benefícios que Deus concedia a seu povo quando andava pelo deserto. O que é que fazia diferente? Era a presença de Deus que guardava, e hoje não é diferente. É o que nós precisamos para a nossa vida, é a presença do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos participar da ceia agora. A Celita e o Giovanni pode preparar para servir a ceia, e podemos olhar a palavra do Senhor em 1 Coríntios. Vamos meditar na palavra antes de servi-lo. Tá.